com a proclamação do Evangelho. Então, tem muito a ver com tudo que a gente está falando. A gente já disse que a gente quer crescer nesses 4 pilares fundamentais, e o primeiro deles, talvez o sustentáculo maior, é a doutrina, e como bem disse o Marcos aqui, ela impulsiona a oração, que impulsiona a vida comunitária, que impulsiona a evangelização. São as coisas que são interligadas e uma vai impulsionando a outra. O ponto principal é a doutrina, mas hoje eu vou começar do fim e vou falar do compromisso com a pregação do Evangelho, e a razão de eu falar isso, porque talvez a gente não perceba que isso tem sido esquecido. E quando eu estava sentado para preparar o material para estar aqui falando, eu fiquei muito impressionado, né, com coisas que eu já li, mas que como elas são repetidas na Bíblia. Então, diferente do que eu costumo fazer, esse pequeno sermão, essa pequena reflexão, ela vai começar lendo 4 textos. Dificilmente eu faço isso. Normalmente é um texto e a gente faz exposição daquele texto. Hoje eu vou citar 4 textos e eu vou explicar para vocês por que eu vou citar os 4 textos. Você não precisa nem abrir para a gente ganhar tempo, só ouça. Eu vou ler Mateus, eu vou ler Marcos, eu vou ler Lucas e eu vou ler Atos dos Apóstolos. Todos os textos que eu vou ler são palavras de Jesus que os escritores bíblicos transcreveram. Então são palavras de Jesus. Então tem um peso maior. Não são palavras de Paulo, ou de Pedro, ou de João, são palavras dele. 3 dos textos que eu vou ler são palavras dele no fim do ministério terreno dele. E um texto, o livro de Atos, são palavras no início do ministério da igreja. Então a gente tem aqui transição do ministério de Cristo para o ministério da igreja. Então deixa eu ler aqui Mateus 28, do verso 18 até o verso 20, que diz assim, repare, são os últimos versículos do Evangelho de Mateus. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Marcos 16, 5, palavras de Jesus também, que diz assim, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. São palavras que saíram da boca de Jesus. Lucas 24, 46 a 49, o Senhor diz assim, assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no 3º dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que eu envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade até que vocês sejam do alto revestidos de poder para cumprir o que eu estou ordenando para vocês. E o texto clássico de Atos 1, 8, aqui Jesus está já voltando para a sua glória eterna e deixando a igreja, dando continuidade àquilo que ele fez e ensinou. E ele diz assim, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Irmãos, não é... Quando a gente lê a mesma coisa repetida em 4 livros diferentes, é porque tem algo muito, muito, muito relevante aqui. Aqui está a razão da igreja existir. A razão da igreja existir está sintetizada nesses 4 textos aqui. Todas elas são palavras de Jesus. Todas elas depois dele ter curado, ensinado, formado seus discípulos, enfrentado a cruz, vencer a morte, ressuscitar. Então a obra dele está finalizada, como ele diz em João 17. Eu te glorifiquei consumando a obra que tu me deste para realizar. Agora ele volta para a sua glória e fica um povo aqui que é chamado de corpo dele. E só tem sentido desse povo estar aqui se esse povo viver em obediência àquilo que ele ordenou. Ao longo desse tempo todo, eu tenho visto igrejas fazer congressos, palestras, reuniões, e isso tudo é muito importante.
Mas isso tudo se torna irrelevante se nós fazemos tudo isso e não fazemos discípulos. Então está aqui, eu quero colocar o peso no meu coração nessas simples palavras, né, resumidas palavras, mas o objetivo é colocar peso no teu coração também. No teu. A igreja existe para cumprir isso aqui, ó. Fazer discípulo, pregar o evangelho, pregar arrependimento de pecados. Agora a gente viu a Márcia falando aqui das pessoas, de outros grupos fazendo o que a igreja deveria fazer. E aqui tem uma observação muito importante. Todos esses grupos que Márcia citou, ela citou grupos diversos aqui, inclusive de outros segmentos religiosos. Todos esses grupos, eles podem fazer aquilo. Mas só a igreja pode pregar o evangelho. Mas ninguém pode fazer isso. Eles podem vir com pão, mas nós somos os únicos que podemos ir com o pão e com Cristo. E é aqui que está a nossa responsabilidade, gente. Interessante a gente entender também toda essa hermenêutica que fala de justiça social no Antigo Testamento e no Novo. Quando os profetas falam de olha o pobre, olha o órfão, olha a viúva, ele está falando do pobre, do órfão, da viúva dentro da comunidade de Israel. Ele está falando daquele povo, é o povo de Deus. É cuidar ali das viúvas, dos pobres, dentro do povo de Deus. Mesma coisa das palavras dos apóstolos para a igreja. Então a gente primeiro cuida dos da casa e nos expressamos como luz do mundo, fazendo o que eles fazem, mas fazendo com diferencial. A gente não vai querer deixar as pessoas no frio. A gente dá o cobertor, mas a gente dá Cristo. A gente não quer ver as pessoas com fome, a gente dá comida, mas a gente dá Cristo. Nenhum outro segmento faz isso, somente nós. Quando eu leio esses textos todos aqui, eu preciso chamar a atenção para 4 pontos aqui, e vai começar primeiro com pastores. A pergunta é, quem deve cumprir tudo isso que Jesus falou aqui? Como cumprir tudo isso que Jesus falou? Ide, eu estou indo, vocês ficam, vocês vão fazer discípulos, vocês vão pregar o evangelho, vocês vão batizar, vocês vão ensinar. É para isso que vocês existem como igreja. Não é uma responsabilidade grande? Se não fosse uma coisa assim tão imperativa, você acha que isso estaria repetido em todos os evangelhos e no livro de Atos dos Apóstolos? Você acha que os apóstolos saíam dando suas vidas? Eles morreram para cumprir isso aqui. Todos os apóstolos, com exceção de João, foram martirizados. Eles morreram, perderam cabeça. Morreram todos eles como mártir, cumprindo o que Jesus falou. Pregar o evangelho. E é por causa do sangue de Jesus e do sangue desses mártires que nós hoje temos o evangelho. Somos igreja. Pergunta aqui é: quem vai herdar o que nós estamos plantando? Então aqui é uma responsabilidade que começa olhando os textos direitinho. O primeiro chicote vem nas minhas costas. Porque quando Jesus fala assim, ide fazer discípulos, ele falou para os apóstolos que estavam com ele. Ele falou para a primeira estrutura de liderança da igreja, os apóstolos. Se não começar com os líderes, a gente está falhando. E isso aqui mexe comigo. Eu sou um pastor, tem pastores comigo aqui, tem líderes aqui comigo. Se nós não suplicarmos, dobrarmos nossos joelhos e pedir ao Senhor essa unção que o Espírito Santo nos traz, de ousadia, de intrepidez, para pregar o evangelho, se nós não fizermos isso, que exemplo daremos para os demais? Então, quando Jesus fala, façam discípulos, ele está falando primeiramente para aqueles que iam liderar a igreja dele, os 12 discípulos. Então, Jesus fala para apóstolos pioneiros, para a liderança da igreja, nos seus primeiras décadas, pelo menos, os apóstolos eram os líderes da igreja. É um recado de muita importância para pastores como eu. Às vezes, é mais fácil fazer eventos, fazer programações chamativas, espetáculos, fazer planejamento, estabelecer agenda.
Mas se nós não pregarmos o evangelho, irmãos, nós estamos fazendo muita coisa, mas não fazendo o que ele mandou fazer. Não basta fazer muita coisa, tem que fazer o que ele mandou fazer. E ele mandou fazer discípulo, ele mandou pregar o evangelho. Em outras palavras, ele está dizendo, a solução do mundo está na voz de vocês agora. Solução do mundo. E às vezes a gente não percebe como a evangelização foi sendo substituída aos poucos, substituída por eventos, substituída por tecnologia, substituída por ação social. A gente tem que reconhecer isso. Foi substituído. E ninguém substitui a evangelização. Nada, nenhum feito nosso substitui a evangelização. Isso só a igreja pode fazer. O exemplo tem que começar de cima, então. Tem que começar de nós. Servir como modelo para todos. Agora, segundo, não é só um compromisso dos apóstolos, é um compromisso da igreja. A igreja enquanto corpo, enquanto grupo, enquanto isso aqui, ó, a coletividade, a vida comunitária da igreja tem que produzir evangelização. O nosso amor uns para com os outros tem que produzir evangelização. As nossas visitas precisam ter intencionalidade evangelística. Somos igreja. E a igreja é vista na teologia como a agente do reino de Deus. Ela não é o reino, mas é por meio dela que Deus age. Os valores do reino de Deus, eles são estampados na igreja que expressam para o mundo. Então, a igreja é essa comunidade evangelizadora. A igreja tem que ser uma formadora de gente que prega o evangelho. Por isso, irmãos, nós precisamos ser discípulos para fazermos discípulos. Precisamos ter compromissos com Cristo para depois levar outras pessoas a terem compromisso com Cristo. A evangelização, então, ela deve fluir da vida comunitária da igreja. E não se engane, irmãos, a gente não faz isso sem oração. A gente não faz isso sem dobrar os joelhos. A gente não faz isso sem depender do Espírito Santo. Nós não fazemos isso sem o auxílio do Espírito Santo. Por isso que no texto de Lucas, ele diz assim, não saiam da cidade, fiquem na cidade, até que vocês sejam revestidos de poder. O que ele está falando? Ele fala, não se atrevam a sair sem o Espírito Santo. Vocês não são páreo para isso aí, vocês não conseguirão. Fiquem na cidade. O Espírito Santo vai revestir vocês, mas não vai revestir vocês para vocês ficarem gritando na igreja, vai revestir vocês para vocês pregarem o evangelho, para vocês testemunharem de mim até os confins da terra. Eu abro um parênteses nesse segundo ponto para dizer da necessidade da gente orar por um avivamento na igreja. E avivamento não é barulho, avivamento é espetáculo. Nós precisamos disso, irmão. Nós estamos começando um ano. E eu estou aqui como pastor te pedindo, leva isso muito a sério. Vai botar um peso maior. Você está vendo o que está acontecendo com a sociedade brasileira? Você já viu que tipo de evangelho foi pregado nas últimas 4 décadas? Está vendo o fruto disso agora? Você está vendo o fruto das igrejas empresas? Igrejas abarrotadas de pessoas. E a sociedade tomada de impiedade. A gente precisa acordar, irmãos. A evangelização, ela flui da vida comunitária, do próprio culto. Nós cultuamos a Deus. O culto é o quê? A nossa resposta a Deus pela sua redenção. E quando nós saímos do ambiente do culto, nós somos a resposta para um povo lá fora. Então a evangelização, a vida comunitária, a vida do próprio culto, o culto tem que produzir uma vida evangelizadora ou evangelística, comunitária. Então, a igreja, a nós, como enquanto igreja local, é dada a responsabilidade de cumprir a grande comissão. A igreja precisa, ela tem, a sua essência é missionária. Essência. E eu rogo a Deus que essa minha fala simples venha despertar a tua consciência missionária, o teu fervor evangelístico que talvez tenha sido perdido. Talvez a gente tenha se acostumado com outras coisas. Mas a gente lê esse texto, eles estão lá em Mateus, em Marcos, em Lucas, em João, em Atos, esses textos estão lá. Em Romanos, Paulo, como vão ouvir que se não há quem pregue?
Os Coríntios, ele, ai de mim se não pregar o evangelho. Para Timóteo, ele diz, prega a palavra a tempo e fora do tempo. Então isso está estampado na Bíblia toda. Parece que a gente ficou cego com essas coisas. Está lá, está bem vivo lá. Ou seja, irmãos, a evangelização deve ser a prioridade número 1 da igreja. De todos nós aqui. O evangelho deve ser pregado para a igreja e deve ser pregado por meio da igreja. Quando nós nos reunimos aqui, nós temos que ouvir o evangelho. Quando sairmos daqui, temos que pregar o evangelho. São coisas produzidas na igreja. Ouvimos o evangelho, pregamos o evangelho. Ouvimos o evangelho, entendemos o evangelho, pregamos o evangelho, ensinamos o evangelho. Para isso a gente tem que juntar todas as forças, os grupos de crescimento, os nossos cultos, a escola bíblica, produzir uma comunidade local evangelística. Isso, a gente tem orado por isso. E eu estou convocando você para isso. Então, terceiro ponto desses textos é que além de ser um compromisso de liderança e além de ser um compromisso da igreja local enquanto comunidade, é um compromisso de cada crente. Cada um de nós. Um compromisso que o Senhor vai requerer de nós. Jesus chegou a ser severo em algumas palavras, alguns textos que a gente tem dificuldade de assimilar eles, quando ele diz assim, aquele que me negar diante dos homens, também será negado diante do meu Pai. Não é pesado isso? São palavras dele. São palavras do Senhor. Então, eu repito, eu quero que você saia daqui com a carga no coração. Entendeu? Talvez a gente tenha que começar a pregar o evangelho dentro de casa. Talvez a gente tenha deixado de pregar o evangelho dentro de casa. Não é nenhum demérito a gente reconhecer isso. Quando a gente deixa de pregar o evangelho dentro de casa, outra coisa vai entrar na cabeça do nosso filho. E como os nossos filhos têm uma veia religiosa herdada de nós, eles vão receber outra coisa e vão procurar um Jesus para se adaptar a tudo que eles estão vivendo. Isso está acontecendo, irmãos. Falta do evangelho. Compromisso de cada um, ou seja, além da responsabilidade coletiva, a evangelização é uma tarefa individual. A nossa boca tem que sair Jesus Cristo. Nas nossas conversas. Todos devem ser capacitados pela própria igreja para anunciar o evangelho. Está aí um desafio também da estrutura da igreja, capacitar cada um para pregar o evangelho. Para isso a gente tem uma escola bíblica aí com programas, com planejamento de 1 ano. A gente tem púlpito para isso, a gente tem grupos de crescimento, para que cada membro dessa igreja seja capacitado para falar para o seu vizinho, para o seu amigo, onde está a solução de tudo. Olha, irmãos, você pega aí o século passado, a década de 70, a década de 80, qualquer pessoa na rua sabia, embora tivessem equívocos no pensamento, eles pensavam assim, a única maneira da minha vida melhorar, a única coisa que pode dar jeito na minha vida é eu ir para a igreja. As pessoas pensavam assim. Não pensa mais assim. Não pensa, a igreja perdeu a relevância. E a gente tem que admitir isso. E por último, esses 4 textos nos mostram uma coisa, que a evangelização é um compromisso cotidiano. Não é de dia e hora. Por isso que ele diz assim, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Isso é cada um de nós, ó. Compromisso de cada um. Isso aí é Atos 8. Os que foram dispersos iam por toda parte pregando. Quem pregava? Todos que eram dispersos. E quando Jesus dá a grande comissão, ele fala assim, eis que estarei convosco todos os dias. Compromisso da evangelização é cotidiano. Só que a cultura religiosa colocou em nós que o compromisso da evangelização é domingo. Domingo a gente prega o evangelho para a igreja. E para quem estiver aqui. E para quem a igreja trouxer, a gente prega o evangelho. Mas o compromisso com a pregação de Cristo, do evangelho, é no cotidiano, é no dia a dia. Porque às vezes, irmãos, nós somos igual Pedro. Igual Pedro. Quando está junto com a patotinha, é forte.
corta a orelha lá do cara, tá com um monte de... Quando está sozinho, nega Cristo. Não foi isso que ele fez? Quando ele estava com todo mundo lá, quem fez? Pegou a espada, arrancou a orelha do cara lá, machão, eu morro por ele. Aí quando está sozinho, não, nunca vi essa pessoa. Não conheço. Então a gente tem que ser crente junto e crente sozinho. Pregar o evangelho junto, pregar o evangelho sozinho. E eu termino com conclusões e aplicações aqui para a gente refletir. A primeira delas é: a comunidade cristã, ela só existe e só pode se expandir se houver evangelização. Vou botar um peso aqui para nós. Se não houver evangelização, nós vamos só envelhecer juntos. Mas nada. Não terá renovação. Se não abrirmos nossa boca para pregar o evangelho, nós seremos um BBB gospel. Ficar só entre nós. Daqui a pouco a gente está brigando um com o outro. Porque é só nós. Conosco. Se não pregar o evangelho, não há comunidade cristã. E muito menos expansão dela. Então a gente precisa pensar em pregar o evangelho, a gente precisa pensar em plantar igrejas, a gente precisa pensar nisso tudo. Para isso que a igreja existe. Segunda coisa, entenda de uma vez por todas que a igreja não existe para corresponder aos nossos desejos, ela existe para fazer discípulos. Ela existe para isso. Foi isso que Jesus mandou ela fazer. Discípulos. A ordem é para todos nós. E a gente precisa cumprir essa ordem. E aí agora vem as coisas mais práticas para nós, que eu peço a você. Tira um tempo do teu dia, todos os dias, para orar a Deus. Mas você não vai orar, Senhor me cura, o Senhor já sabe o que tem que fazer. Senhor me cura, Senhor me dá. Assim, Senhor, eu quero a unção do teu Espírito para testemunhar do teu nome. Eu quero o poder do teu Espírito para testemunhar do teu nome. Quando Paulo pede oração aos Efésios, o que ele diz? Para que me conceda a intrepidez para anunciar o Evangelho. Essa era a oração. Ore também por mim, para que no abrir da minha boca eu fale com intrepidez o mistério do Evangelho. Então essa é a oração. Até orar nós oramos errado. Quando o Senhor nos ensinou a orar, ele começou ensinando a orar pedindo do alto. Venha o teu reino, faça a tua vontade. E a vontade dele é essa. Faça um discípulo. Então, ora a ele para ele te capacitar para fazer a vontade dele. Se você é tímido, Senhor, me tira a timidez. Senhor, dentro da minha própria personalidade, me diga como eu anuncio o evangelho para esse meu amigo de trabalho, que está sofrendo, ele está comigo todo dia, ele come comigo todo dia, e eu não falo da solução da vida dele. Só o poder do Espírito em nós. Sobretudo num tempo que a gente vive. Muitos agora estão se calando, porque tem medo de falar do Evangelho. E em alguns ambientes ele precisa se calar mesmo. Tem que falar sem voz sobre o Evangelho. Quarto, ore para que o testemunho do Evangelho se torne algo comum na tua vida. Não é comum respirar. Não é comum andar. Para a igreja teria que ser comum evangelizar. É fruto natural da saúde da igreja. Ela evangeliza. Por que você vai? Porque eu sou cristão. Por que você ora? Porque eu sou cristão. Por que você pertence a uma comunidade de outras pessoas? Porque eu sou cristão. Por que você submete a tua vida a um livro? Porque eu sou cristão. Essa é a minha natureza. Eu sou assim. Eu não posso deixar de ser isso. É minha identidade. Eu sou cristão. E como cristão, eu me submeto à palavra de Deus. Como cristão, eu oro. Como cristão, eu comungo com outros irmãos. E como cristão, eu prego o evangelho. É a vida comum de um crente. E por último, ore para você trazer pessoas para Cristo. Olha, você pode ter certeza que é uma alegria incalculável. A tristeza é que há algum tempo que a gente não tem sentido essa alegria. Imagina, você
Evangeliza alguém. Eu me lembro uma vez da pessoa que me evangelizou, me viu na rua, pastor, e chorou. Chorou. Ele viu que eu era um pastor e foi fruto da evangelização dele, ele chorou. Lembra do pastor Milton? O pastor Milton chorou. E eu ouvi ele falando de mim, e ele é um pastor com muita sabedoria. Era fruto dele. Aquele homem me evangelizou. Uma vez, me lembro uma vez na Copa de 86, a gente estava tudo pintando rua lá. Aí chega aquele homem do meu lado, que ele era sereno, né? Pastor da Assembleia de Deus do meu lado. Deixa eu falar contigo. Legal a alegria de vocês. Muito legal. Mas eu quero te dizer uma coisa. Os que estão aqui pintando rua sequer sabem que vão ver a Copa do Mundo ou não. Não viva só por que você está vendo. Eu vou te dar um conselho. Venha você e a tua família para Jesus Cristo. Pastor Milton faleceu ano passado, né? Nesse mesmo dia, das pessoas que estavam fazendo a pintura da rua para a Copa era meu primo, que morreu com um tiro na cabeça. E não viu a Copa. No cemitério, no enterro do meu primo, eu chorava igual um desesperado. Eu estava pensando que ia desmaiar. Todo mundo preocupado comigo, que eu chorava igual um desesperado. Daqui a pouco, quem está do meu lado? Bota a mão assim. Pastor Milton, calma. Eu não te falei? Vem você e tua família para Cristo. É isso. Eu fui. Eu fui para Cristo. E através de mim, acho que muitos foram também. E hoje eu sou um pastor de Jesus Cristo. Quantos pastores podem sair da tua boca? Da tua evangelização? Quantos missionários? Quantas pessoas dando aula em escola bíblica? Se nós não falarmos, quem fala, irmãos? Não adianta dar pão se não dermos o pão da vida. Tem que ser o pão da vida. E ele é Jesus Cristo. Você quer isso para a tua vida? Vamos fazer hoje isso, vamos pegar esses pontos. Você quer que eu envie esse esboço aqui, está em PowerPoint, quer que eu envie para o grupo da igreja, para você olhar pelo menos ali na conclusão, ó, ore para que Deus te dê intrepidez, ore para que você seja avivado, ore para você levar alguém a Cristo, para você lembrar disso, e começar hoje a dobrar teu joelho. Não pense que você vai sair daqui um evangelista, não, você vai ter que sair daqui com carga no teu coração. Você tem que sair daqui dizendo, não dá, eu preciso ser crente mesmo, preciso ser cristão. Imagina, gente, se você sabe assim, vamos supor que só você saiba a cura do câncer, você ia ficar quieto? Quantas pessoas com câncer você ia procurar? Você sabe da cura do maior de todos os males. Você sabe onde está a cura? Saia para anunciar. Saia com vigor, saia com disposição. Vamos falar isso para os nossos adolescentes, Robin. Você trabalhou com isso na Igreja Batista? Quantos daqueles meninos não são pastores hoje? Não são? Então, vamos resgatar o que foi perdido sem a gente perceber. Oremos. Senhor, o que nós falamos agora são coisas sinceras. Mas nós admitimos que não tem sido coisas práticas. São coisas que nós temos dentro de nós com muita sinceridade. Te confessamos, Jesus, que ao longo do tempo, talvez até tenhamos perdido o jeito de como falar de Ti. Como mostrar a salvação para alguém que não tem. Nesta manhã, Senhor, Tu que nos ouve, perdoa os nossos pecados. Nós estaremos diante de Ti um dia. E Tu vais nos perguntar o que fizemos com os talentos que Tu nos deste. Então nós clamamos pela Tua misericórdia nesse encontro ágape, nessa manhã de domingo. Que essa igreja se desperte, Senhor.
Paremos de pensar só em nós mesmos. Que o culto não seja só algo que nos dê prazer. Precisamos pensar naqueles que não te conhecem, naqueles que não têm esperança, naqueles que estão buscando satisfação em coisas que passam, acumulando frustrações. Nós somos a tua voz hoje, teu corpo, tua igreja, agentes do teu reino. Seja conosco, Senhor. Tu enviaste o teu Espírito para nos capacitar para isso. Então perdoa-nos se não temos buscado o poder dele, se não temos buscado a comunhão com ele. É ele quem revela a ti, Senhor. Que possamos nesta manhã sair daqui com uma carga no nosso coração, uma carga forte no nosso coração. Familiares nossos. Enquanto isso, movimentos e movimentos evangélicos, Senhor, tu tem visto, tem se levantado sem pregar o evangelho. Tem surgido igrejas sem pregar o evangelho, juntando pessoas em entretenimento religioso, em consumismo gospel. Nesta manhã, faça algo profundo em nós, Senhor. Só tu podes fazer isso. Somente o teu Espírito. Somente o teu Espírito pode fazer isso. E a ti nós clamamos para que teu Espírito opere eficazmente nesta igreja, nas nossas vidas como pastores, em cada um de nós, todos os dias da nossa vida. Assim nós oramos, entregando tudo a ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém.